Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim, todo mundo esteja aí bem animado. Último dia da semana, né? Sexta-feira, último dia da semana de aula, né? Porque a semana só acaba no sábado. Mas quero desejar aí uma excelente manhã a cada um de vocês. E hoje estamos aqui finalizando os nossos dois capítulos, o capítulo 8 e o capítulo 9, né? Semana que vem iniciam-se aí as avaliações, então é importante que vocês estudem, revisem o que nós já passamos, para que vocês consigam alcançar uma boa pontuação. Hoje nós vamos falar aqui de uma atividade que eu vou passar para vocês fazerem, tá? E aí eu quero muito que todo mundo me envie. Vocês estão deixando de enviar muitas coisas aí que eu venho passando, como textos mesmo, né? Então é interessante que vocês assistam a aula e em seguida produzam o que nós vamos ver aqui hoje, tranquilo? No capítulo 8, nós vimos um pouquinho sobre as lendas urbanas. As lendas urbanas, elas, diferentes das lendas indígenas, consistem em histórias que acontecem no cotidiano da gente. Só que não eram qualquer histórias. Lembram da aula? Que eram histórias assustadoras. E aí, dentro dessa perspectiva, eu deixei para hoje, né, nossa última aula aqui, passar essas atividades, tanto a do capítulo 8 quanto a do capítulo 9. Então, o que é que vocês farão? Vocês vão, relembrar aqui, nesse número um pouquinho do assunto. Então, já serve como revisão. Ó. Você já leu duas lendas urbanas e conheceu suas características. Use o espaço a seguir para fazer com os colegas anotações sobre o que aprenderam a respeito desse gênero textual. Então, você pode conversar aí com seus pais, ou fazer uma vídeo chamada aí com seus amigos e, me lembre aí o que é que tem uma lenda urbana. Então, nessa primeira questão, vocês vão dizer elementos que a lenda urbana possui, certo? Feito isso, você já está meio que preparado, ó. E aí você pode debater com esse amigo ou com seus pais, seus irmãos, as seguintes perguntas. Você já ouviu alguma lenda urbana? Qual foi? Você já leu algum texto que o fez sentir medo? Por quê? Já ouviu alguma história assustadora? Qual? Por que você a julgou assustadora? Do que tinha medo quando era criança? Por quê? Do que sente medo atualmente? Por quê? Então vejam, aqui nós temos perguntas que levarão vocês a falarem automaticamente das lendas urbanas. Aí nós vamos fazer a produção. Teremos duas produções. A primeira produção vai ser de forma oral, tá? A segunda vai ser de forma escrita. Então, o que é que vocês vão fazer? Aqui o livro manda vocês conversarem com os pais, com os irmãos, avós, tios, enfim, vocês vão pesquisar entre os seus familiares histórias que eles ouviram e que de alguma forma julgaram assustadoras, amedrontadoras. Então, vai conversar com eles e perguntar é, se eles já ouviram histórias que deixaram eles com muito medo. E aí, depois disso, nós vamos produzir alguma coisinha aqui, ó. Então, ele diz, você pode filmar, gravar, ou, se preferir, contar a história que ouviu. Todas as histórias devem ser apresentadas para a turma. Então, o que é que vocês farão? Depois de conversar com a mãe de vocês, conversar com o pai, com os irmãos, com os tios, enfim, e eles contarem aí algumas histórias que já sentiram medo, aí é a sua vez de entrar em ação. Você vai pegar o seu celular, vai fazer um áudio contando essa história e vai mandar esse áudio para o WhatsApp do professor G. Anderson. Então, repetindo,
conversou com o pai, conversou com a mãe, contou a história aí, né? Ouviu a história, na verdade. Agora você vai contar para mim essa história. Então vai pegar o seu celular, coloca lá no gravador, e conta para mim. Professor, a história que a minha mãe me contou é assim, extremamente horripilante. Eu fiquei aqui morrendo de medo quando ela contou essa história. Então eu estou curiosíssimo já aqui para saber que lendas urbanas o pai de vocês já cresceram com medo ou já ouviram falar e vocês vão contar para a gente, tá? Então, gravou esse áudio e envia para o professor. Poderia ser filme, professor? Poderia filmar meus pais ou meus pais me filmarem contando? Se você quiser, você pode, mas prefiro que seja a gravação em áudio. É mais fácil de fazer, e aí tem gente que às vezes não gosta de aparecer em filmagem, então manda um áudio para o professor contando essa lenda urbana que o seu pai, seu familiar lhe contou, tá? Aí nós vamos para a parte 2 da atividade. Essa foi a parte 1. Vamos lá para a parte 2. Página 53. Bora ver o que é que tem na página 53. Aqui é mais uma autoavaliação para saber se saiu tudo conforme o planejado, tá? Vamos lá. Produção escrita. Agora vai chegar o momento que eu quero ver vocês escreverem. Então, no primeiro momento, vão fazer um áudio e agora no segundo vai ser uma produção escrita. Antes de tudo, vamos ler a preparação. Provavelmente é fácil para você distinguir algumas diferenças entre a língua oral e a escrita, inclusive porque ouviu apresentações orais de diversas histórias. Deve ter percebido também que a oralidade apresenta características diferentes dependendo do que está falando. Se a narrativa foi feita pela sua avó, seu tio ou por você, é provável, mesmo que todos usem a linguagem oral, que algumas diferenças sejam facilmente percebidas, como quanto ao vocabulário usado. Então, aqui vai voltar um conteúdo que vocês já estudaram, que é a questão das variantes linguísticas, né? Nós falantes temos aqui o nosso sotaque, temos as nossos vícios de linguagem. Então, mesmo que um adulto conte a mesma história que você está contando, vocês podem usar elementos diferentes. Por exemplo, eu posso chegar assim, digamos que sou um adulto, e aí eu chego em vocês e conto. Meninos, quando eu era criança, eu morria de medo do bicho-papão, porque eu acreditava que ele fosse aparecer e me colocar aí num saco e me levar para bem distante da minha casa. Então, olha só eu contando aí essa história. Aí eu poderia ser um jovem e usar uma gíria contando essa mesma história. Mano do céu, você não acredita no que eu vi ontem à noite, velho. Você é louco, meu irmão. Aquele negócio me deixou assim, todo arrepiado. E aí eu percebi que tinha um bicho muito estranho lá perto de minha cama. Olha, então veja só, de um falante para outro, nós entendemos que a oralidade ela se diferencia também, mesmo que eu esteja contando a mesma história. Então, ó, tudo se trata de variantes da mesma língua. Portanto, mesmo que alguém conte uma história e você outra, não há como a gente dizer que uma é melhor do que a outra, tá? Se é a mesma história e se trata de mesmos falantes. Então, em geral, a linguagem oral é informal, coloquial, e a escrita é variante padrão ou formal. Naturalmente, existem situações em que a linguagem se caracteriza muito mais pelo padrão culto da língua do que pela informalidade. Por exemplo, palestras. Por outro lado, há textos escritos como um bilhete para um colega que se caracterizam muito mais pela informalidade da língua.
tudo depende do contexto em que isso ocorre, do interlocutor e da sua função comunicativa. Extraordinário, né, minha gente? Então, ó, de repente eu tenho, de um lado, gêneros textuais que querem que eu escreva certinho, como manda a língua, de outro, eu posso ter textos escritos, mas com a presença da oralidade. Não podemos deixar de considerar que em uma apresentação oral podem acontecer situações inesperadas que provoquem uma interrupção, uma porta que bate, um livro que cai, etc. Elas podem fazer com que a pessoa retome parte da informação que já havia sido dita, perguntando ao público, por exemplo, onde foi que eu parei. Além disso, alguém pode pedir para que seja repetido determinado trecho que não ficou claro, ou que a pessoa não ouviu, e assim por diante. Outro detalhe importante é o corpo, que também fala. Então, usar expressões faciais, corporais, movimentar-se, ó, subir ou descer o tom de voz são recursos que a escrita não tem e que podem ajudar o interlocutor a entender melhor ou até de outro modo o conteúdo apresentado. Então, aqui ele fala mais da maneira que nós nos portamos na oralidade, né? Quando estamos falando, a gente pode ser interrompido, algo pode cair e quebrar, alguém pode nos perguntar algo que não entendeu. E tudo isso vai mostrando aí, né, que há mesmo essas intercalações no discurso oral. Enquanto que no discurso escrito, nem sempre isso vai acontecer, tá? A página 54, ó, ele termina dizendo: não podemos esquecer ainda que gírias, regionalismos e expressões próprias de determinado grupo são muito usados na oralidade, além de eventuais erros de concordância que podem ocorrer. Também é possível que uma frase possa ser interrompida e recomeçada de outra maneira, sem necessariamente comprometer a apresentação. O que podemos concluir é que na linguagem oral, o conteúdo que está sendo transmitido é importante, mas sem descartar o fato de que uma boa apresentação é tudo o que o espectador quer ter, e que os recursos para isso são muitos. Hora da produção. Agora, você escreverá uma das lendas urbanas que ouviu na sessão anterior. Pode ser aquela que você apresentou ou apresentada por um colega, né? Isso era para a gente estar fazendo em sala de aula, mas como não estamos, né? O que é que vocês farão? Vocês não ouviram a lenda urbana da família de vocês? Eles contando para vocês e mandaram o áudio para mim? Então, agora vocês vão pegar esse mesmo áudio e escrever essa lenda urbana. Então, eu quero tanto ouvi-la como vê-la escrita. Ó, trata-se de um texto curto, então não precisa se preocupar em fazer um texto enorme. As duas lendas urbanas que você leu na sessão Conectado tinham um só parágrafo. Então, você pode voltar lá na sessão Conectado e perceber que as lendas eram curtinhas. Portanto, selecione as informações para não se estender com detalhes desnecessários e evite diálogos, tá? Na sua lenda urbana, você não vai colocar diálogo. A lenda urbana deve conter uma situação que vai além do real, podendo ser entendida como fantasiosa, inventada. Então, além de você, escrever essa mesma história que o seu pai contou, a sua mãe, você pode também optar por criar a sua própria lenda urbana, tá? Então, vai ficar a critério de vocês isso, tranquilo? Desde que o texto não se estenda muito. Por outro lado, deve ter informações sobre a época em que ocorreu, o local, e, se for possível, tal como no texto Um Relógio Apavora o Centro de São Paulo, citar nome de pessoas famosas, conhecidas para confundir o leitor. Palavras como horripilante, assustador, terrível, temível, pavoroso, medo, pânico, espanto, sobressalto, podem caber bem em seu texto. Então, aqui você pode usar essas palavras, tá? Como diz respeito à narrativa de um fato já acontecido, os verbos devem estar no passado. Então, vai ser lá aquilo que já aconteceu. E o foco narrativo é em terceira pessoa.
é alguém que está contando. Então, não é você. Então, você não pode dizer eu, tá? Você vai contar em terceira pessoa. Afinal, você não é uma testemunha da história, você só ouviu falar. Faça a afirmação, faça afirmações conclusivas sobre a veracidade da história, igual nos textos que você leu. Isso serve de estratégia para convencer o leitor de que se trata de uma história real. Escolha um título que antecipe a ideia de que se refere a uma lenda urbana. Depois de feito, elabore o seu rascunho aí e avalie sua produção de acordo com esses critérios. O texto é curto? Se for, você marca aqui. Trata-se de uma situação inventada? O texto apresenta informações como local, nomes de pessoas que trazem veracidade a ele. Há palavras que reforçam a ideia de um fato assustador. Então, depois de tudo isso, você vai fazer o que aí? Reescrever o seu texto, fazendo os ajustes necessários. Tranquilo? Seria aí a parte final. Então, nessa primeira atividade do capítulo 8, são duas. Vai conversar com os familiares, fazer o áudio deles, um áudio seu, né? Você vai fazer um áudio seu contando a história que você ouviu deles. Depois você pode pegar essa mesma história e passá-la para a forma escrita. Mas aí lembrando, né? Na escrita, às vezes a gente tem que obedecer um pouco mais a norma padrão, tá? Só que como a lenda urbana é algo contado, né? Então, você pode deixar, sim, alguns elementos aí da oralidade. Agora a gente vai para a parte 2. Vamos lá? Partiu para a parte 2 da atividade, lá na página 81. Vamos caminhar um pouquinho aqui no livro. Tudo isso nós já vimos, né? E agora... tá chegando, tá chegando, tá chegando. Chegou. Veja só, após isso daqui, nós temos essa parte, produção escrita. Então, a parte 3 aí da aula, né? Terceira atividade de hoje. Vocês vão pesquisar. Nessa pesquisa vai ser simples, tá? Vocês não vão escrever nada. Vai ser uma atividade de colagem. Então, vão atrás de notícias. Preparação. Pesquise na internet, em redes sociais variadas, postagens relacionadas aos direitos inerentes à criança e ao adolescente, que aparecem na lista da publicação sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se não lembrar, volte à página 71 e os releia. Com base nessa pesquisa, converse com os colegas a respeito da questão em destaque. É necessário fazer relações de sua fala com os direitos garantidos pelo ECA. As postagens que você encontrar deverão ser coladas no espaço da página seguinte. Registre a quais direitos elas estão relacionadas e se são baseadas em verdade ou em simples opiniões. Será que o ECA é respeitado? Então, isso daqui foi um outdoor, né? E aí, vejam só, qual é essa terceira atividade? Foi bem clara, né? Vocês vão pesquisar aí notícias, postagens que tenham a ver com os direitos inerentes à criança. Então, lá na página 71, ele vai dizer para você quais são esses direitos que as crianças têm que ter. Por exemplo, toda criança tem direito à saúde, toda criança tem direito a ter uma família, toda criança tem direito a brincar, toda criança tem direito a ser respeitada. E aí vocês vão ver que lá tem mais direitos, tá? Na página 71. Então vocês vão procurar postagens que remetam a essas situações. E aí você vai fazer essa colagem, tá? E quando você for colar, você tem que associar os direitos que estão relacionados a ela, tá? Então você vai colocar lá saúde, aí pesquisa um sobre saúde. Educação, faz uma pesquisa sobre educação de crianças, né?
Cultura, respeito. Então, olha lá a página 71 para você ter uma ideia de quais utilizaram. Feito essa pesquisa, vamos para a página 82. Na página 82, aqui é o espaço para a sua colagem. Então, você vai fazer essa colagem aqui. Tudo bem, minha gente? Na aula de revisão que nós faremos, nós vamos ver a página 83 e a página 84 aí. Vai ficar como revisão. Então, não percam a nossa aula interativa, tá? Gente, muito obrigado pela paciência, muito obrigado aí por tudo. Fiquem bem, tá? Tenham um ótimo final de semana e até a próxima aula da gente. Abraço, minha galera, minha massa!